Agora vai. Já vai. Ai, agora chegou, agora Tô deu tudo pronto certinho. aqui. Boa noite. Oi, Marci, boa Olá, noite. Carlinha. Seja Tudo muito bem? Boa noite. bem-vindo, muito bem-vindo. Eu estava Prazer aqui é todo dizendo para meu. o pessoal que com essa virada, né, dessa realidade do mundo, que antes era tudo, a gente só concebia terapia e medicina, né, Marci? Isso. Assim, a presencial, você frente a frente com a pessoa, cara a cara, tinha Exato. que usar todos os sentidos, assim, para poder captar. E hoje a gente está sendo assim convidado, eu não vou dizer obrigado para poder não ficar muito forte, mas convidado, né, Isso. a usar outros sentidos que exige muito mais de nós, né? Você não tem a pessoa inteira ali, então a gente precisa sentir, é outro nível de sensibilidade. Não é que a gente Exato. está se desensibilizando, ao contrário. Então, para alguns, eu não sei se para você, Moacir, porque você está pouco nas mídias ainda, né? Mas para mim, no início, eu Isso. ficava exausta. Bastante Exausta cansativo depois de um para quem atendimento está virtual. começando. Isso. Deixa eu ver se eu Aconteceu aumento o meu muito. volume aqui. Pronto, agora está bem. Melhorou? Aconteceu muito Perfeito. durante a pandemia, né? Nesse início de pandemia, esse isolamento social, a gente passou a usar muito o atendimento virtual e foi se desenvolvendo na teleconsulta Uhum. e inicialmente foi difícil, tem sido ainda, porque realmente é cansativo. Você é fixo o olhar num ponto, você não vê o cliente como estava acostumado a perceber de uma forma completa as expressões corporais, o vestuário, algumas características importantes na avaliação. Então, o esforço sempre é maior em estar atento ao que ele estava falando para a gente. Mas a gente se Nossa. acostuma, né? Se adapta ao processo. É. Essa que é a grandeza da possibilidade humana, né? Nós evoluímos e continuamos nosso processo de evolução pela nossa capacidade de adaptação. A nossa Exato, sobrevivência está muito linkada a essa flexibilidade, né? Essa exato. riqueza da adaptação. Os Perfeito. sobreviventes, nós sobreviventes, somos aqueles que nos adaptamos ao mundo, ao Sem clima. dúvida alguma. Aqueles que não se adaptaram podiam ser até mais bonitinhos ou até mais inteligentes, mas não se adaptaram, Pois então é. restou nós, esses homo sapiens que estão aqui, foram aqueles que os Exato. nossos antepassados, né? Os nossos É, ancestrais. em fase de transformação. Exato. Sempre. Moacir, então, me Oi. conte um pouquinho. Eu queria primeiro agradecer, né, ao seu convite por estar aqui nesse painel, que é esse bate-papo com pessoas que estão atuando na área da terapia ou interessados em empreender a jornada de tornar-se terapeuta. Sim. E aí a gente está aqui abrindo esses espaços de reflexão, que não é uma aula, mas é uma reflexão, é um bate-papo, é um aprofundamento, é uma expansão do nosso olhar. E Sim. antes de você começar a falar um pouquinho dessa questão do diagnóstico em terapia, você sabe que na nossa formação do Ômega a gente tem faz parte da matriz curricular, né? Você Faz. dá essa matéria um pouco Exato. de saúde mental, o que é saúde mental e diagnóstico, quem é que faz diagnóstico, para que um terapeuta precisa de um diagnóstico, se ele onde é que isso entra realmente, qual o valor que isso tem. Mas antes de falar disso, eu gostaria de te pedir um pouco, porque eu sempre falo, você já sabe, né, que você é médico e Isso. está lá na sua plaquinha do seu consultório psicoterapeuta transpessoal, né? Então, como Exato. foi que você fez esse A essa gente, chavezinha aí que girou? a gente precisa, a primeira questão é separar as coisas ainda, né? Apesar do atendimento ser integrado, mas o anúncio de duas áreas diferentes, uma da medicina e a outra da psicoterapia, o conselho ainda não admite que o médico seja psicoterapeuta, porque psicoterapia não é especialidade. Ela é área de atuação de algumas especialidades, e especificamente da psiquiatria. E para fazer esse anúncio, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, você precisa fazer todos os trâmites para se tornar um psiquiatra, reconhecido pela sociedade de medicina, e fazer outro teste específico para a psicoterapia. É muita coisa para o meu gosto. Então, é muito
mais simples você colocar: eu sou médico e sou psicoterapeuta. Porque psicoterapeuta também é uma formação profissional, é uma área de atuação de todas as pessoas que se habilitem, façam algum tipo de formação ou especialização para se credenciar em habilidades para atender pessoas. Então eu uso essa, digamos que essa forma, porque é mais fácil de não ter problemas com a questão ética. É uma grande questão também é psicoterapeuta ou é terapeuta? É outra pergunta Pois é. que sempre faz. Eu sou quem? Existe uma resolução nova do Conselho Federal de Psicologia, a 13 de 2022, Sim. que ela toma para si e para o psicólogo, que seria formação em psicologia, a condição de psicoterapeuta. Existe o psicólogo clínico, psicoterapeuta organizacional, enfim, as mais variadas áreas de atuação. Mas quem faz a formação ou quem faz a especialização em terapia ou psicoterapia das pessoas não está vinculado nem ao Conselho Federal de Medicina, nem ao CREMEB, nem ao de Psicologia. Então, são palavras que você pode utilizar para dizer que você faz terapia na área mental, na área psíquica. Porque terapeuta ainda se tem uma ideia de que o terapeuta ele tem uma formação mais ampla em se tornar o terapeuta. Ele pode ser terapeuta holístico, ele pode ser terapeuta ocupacional, que está vinculado ao Conselho de Terapia Ocupacional, e acho que é o CREFITO, eu não sei se tem algum conselho separado, mas é nessa linha de pensamento. Você pode ser massoterapeuta. Então, a palavra terapeuta ela é muito ampla. E o terapeuta, na concepção do que nós estamos pensando e falando, é o psicoterapeuta, aquele que trabalha, usa as terapias específicas, né? As ferramentas que os cursos reconhecidos, inclusive pelo próprio MEC, porque ele habilita você a se anunciar profissional, psicoterapeuta, mas você não incorre em sanções de conselho de psicologia, nem conselho de medicina, porque você não é nem médico nem psicólogo. Psicólogo que colocar o título e não tiver habilitação, esse vai responder de alguma forma. Mas os outros não têm nenhuma responsabilidade, os conselhos não têm competência em gerenciar a sua própria profissão. Porque, na realidade, o que você vai utilizar é ferramenta que trabalha com a mente, que trabalha com os problemas mentais, que repercutem no seu pensamento, no seu comportamento, nas suas emoções e no soma, né, no corpo físico. Então nós vamos no curso ter várias ferramentas que trabalham todas essas linhas. A psicologia junguiana tem no curso, a bioenergética e outras linhas corporais tem no curso. Enfim, tem toda uma gama de ferramentas que trabalham todos os níveis, inclusive porque é de abordagem transpessoal, você trabalha a espiritualidade também. Então as grandes tradições religiosas vão entrar no contexto da consciência, que é a alma imortal, né, que a gente vai trabalhar. A gente está trabalhando esse ser que ele é muito maior do que o que a gente concebe. Ele não é só um corpo que vem em nossa frente com aflições ou dores. Ele é um complexo onde ele tem um princípio de consciência que é individualizado, uma mente, um campo emocional, um campo biológico e um campo externo a ele que é o ambiente, que é o social, que é o cultural, o religioso e tudo aquilo que constrói a nossa vida. Então, muito bom. Que momento aconteceu esse clique? 2000 Você falou e assim, alguma... eu quero não só atender como médico, eu quero acompanhar processos de transformação pessoal, eu quero ir no sofrimento da alma e unir essas duas coisas. 2000 e quanto? Final de 99 para 2000 foi quando nós fizemos um curso de terapia ou de psicoterapia transpessoal com o André Luiz Peixinho. O meu curso foi com ele ainda, pela Baiana de Medicina. Depois, tem uma grande conquista que você foi minha colega, é conseguir trazer o Roger em Salvador. E isso dá um upgrade imenso à nossa vida profissional. E ao longo desse tempo todo, você vai fazendo as coisas, estudando, se habilitando em outras abordagens técnicas e vai construindo seu conhecimento e sua expertise, né, sua sabedoria sobre como atuar. Mas
a medicina em si. Hoje, talvez alguns profissionais já usem de uma atitude mais humanista e alguns muito mais profundas, mas a grande maioria são extremamente biologicistas, né? Então, isso não contempla a cura que nós buscamos. Então, em função desse panorama, é que eu fui buscar esse outro caminho para completar o que eu precisava para chegar a esse ponto onde eu estou hoje. Muito bom, muito bom. Então me diga aí hoje, dentro da sua experiência, né, da sua expertise aí, da sua visão, o que é que você, qual a contribuição da terapia, assim, como é que você entende saúde, saúde mental, saúde de uma forma mais ampla, e qual a contribuição, assim, da terapia, das terapias, das psicoterapias também, né, Isso. para esse estado de saúde? Você pode ter definições mais diversas sobre o que é a saúde. Você tem a definição da OMS, que regula um pouco esse conceito, mas quando o tempo vai passando, você vai observando o estar com pessoas, você vai observar que todos, praticamente todos, têm algo mal resolvido. Na esfera econômica, na esfera social, afetiva, na esfera interpessoal das relações familiares, com o cônjuge, com os filhos, com relação de trabalho, enfim. Você tem uma gama de dificuldades, mas observa que a maioria desses clientes ou dessas pessoas que têm essas dificuldades, a maioria delas são viáveis. Quer dizer, o que é ser viável, ser funcional? Então, quando você tem um sofrimento e você consegue se autocuidar, consegue se manter, consegue ter uma vida sem prejuízo dessa funcionalidade que são as funções executivas, as funções de trabalho, você está inteirado à sociedade, capacidade de cumprir regras, de estabelecer crenças. Então você é uma pessoa funcional, você vive, apenas sente angústia ou sente um sofrimento de alguma ordem. E esse sofrimento não é tão significativamente prejudicial. Você sofre, você tem insônia, você engorda, você emagrece em função dele, enfim. Mas você vive. Isso para você aliviar esse sofrimento, você tem as mais variadas linhas de prática profissional aí para você só pedir socorro. Porque se você vive muito tempo nesse sofrimento, você vai adoecer de uma forma mais grave e vai passar a ser disfuncional. Você vai passar Então, a deixar de trabalhar, deixar de se relacionar, vai perder contato com amigos, com família, vai se tornar mais introspectivo, vai sofrer. Esse sofrimento significativo vai lhe trazer prejuízos muitas vezes irreversíveis. Então, se você prioriza a sua saúde psíquica, física, social e procura o terapeuta ou psicoterapeuta e faz toda uma linha de trabalho para se autoconhecer e lidar com o que está com essas questões abertas, você melhora dos sintomas, aprende a lidar com problemas. Tem problemas insolúveis na sua vida. Tudo bem, você pode romper um relacionamento, mas como é que você abandona alguém que você com uma deficiência intelectual? Como é que você abandona alguém com uma demência? Um pai, uma mãe? Você não tem como fazer. Você está sofrendo. Então, você não vai despejá-los porta fora, não vai. Ele é cuidar do seu. Família, isso é gregário, é estar junto. Então, você vai aprender a lidar com esse processo. E aí, os terapeutas, a linha de apoio, rede de apoio, né, para criar novas rotinas no pensar, criar uma resiliência para conseguir lidar com a dor, a morte, né, o fim, a finitude do outro. Então, você precisa de apoio. A questão é quando você adoece, se torna disfuncional e, principalmente, um caso muito grave é que você não tem noção de que está doente. Você não tem consciência de doença. Você acha que está normal, mas está prejudicando um montão de gente e é assim mesmo. Você é capaz de agredir, você é capaz de se machucar, se automutilar, de fazer uma heterogressão. Então, aí fica muito mais difícil. Daí você precisa de saber o que é isso. Porque enquanto
você é funcional, o diagnóstico que a gente chama, né? Porque o diagnóstico é algo que diz o nome de algo que você tem para fazer uma terapia, uma terapêutica. Eu não trato depressão com antibiótico, eu trato pneumonia com antibiótico. Então, se eu digo, você tem uma pneumonia cujo agente etiológico é uma bactéria tal, amoxicilina resolve. Eu não vou dar antidepressivo para ela porque não vai funcionar. Então, esse diagnóstico chamado nosológico, né, que diz o que é que você tem, é aquele diagnóstico que direciona o tratamento. Como a maioria não é isso, a maioria são aflições psíquicas, são questões mal resolvidas de suas relações de infância, e que você traz uma relação de família com seus pais, ou com seus filhos, ou, enfim, seu local de trabalho, na relação empregado-empregador, mas você continua, mas tem um sofrimento suficiente, ele é só um sofrimento. Ele não chega a ser uma depressão, ele não chega a ser uma ansiedade como transtorno. São sintomas de ansiedade. Isso, às vezes, as pessoas atrapalham bastante uma coisa com a outra. O diagnóstico, nesse caso, é o diagnóstico de sintomas. Você é chamado de... tem um outro nome, é diagnóstico sindrômico. Síndrome é aquela reunião de sinais e sintomas que a pessoa manifesta. Mas que ele não... porque isso é muito questionável, mas é assim que funciona. Infelizmente, o livro está lá, se estabelecem as regras, a gente vai cumprir para que todo mundo possa se comunicar. Uma linguagem única. Então, você vai para o Ômega e se torna um psicoterapeuta transpessoal. Você recebe no seu consultório um cliente com tais sinais e sintomas. Como é que você vai saber o que ele tem? Como é que você vai direcionar com a melhor técnica, se você não souber que aqueles sintomas significam algo? Então, você Que precisa ter faz o parte de diagnóstico um quadro, né? de um quadro. Então, a pessoa chega com tristeza, apatia, baixa energia, alteração de sono. Para onde isso vai me faz pensar? Que essa pessoa está deprimindo. Aí eu tenho que avaliar, eu preciso saber avaliar para fazer indicação. Olha, essa pessoa precisa de medicamento. Vamos supor. Aí eu penso no fitoterápico. Aqueles que fizeram curso de fisioterapia, aromaterapia, eles vão prescrever alguma coisa baseada nos sintomas. A gente não prescreve florais sem nenhuma característica. Florais de bar, por exemplo, eles são prescritos em função de uma análise que se faz do que a pessoa traz. Então, é um diagnóstico sindrômico. Nesse caso, síndrome depressiva. Então, Mas para dar um nome para isso, desculpe te interromper, tipo, você falou aí de diagnóstico sindrômico. O terapeuta, isso. então, ele pode fazer pela formação que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, ele pode identificar, né? Aqui provavelmente a gente está indo em direção, meu cliente está, mesmo que ele não possa dizer isso, porque uma vez que as palavras, as doenças, eles são de propriedade, vamos dizer assim, da medicina, ele não poderia dizer para o seu cliente, olha, você está deprimindo. O que ele poderia... Ele pode dizer, você está com sinais de depressão. Você está com sintomas depressivos. Mas ele não pode dizer, você tem um transtorno depressivo maior. Você tem um Ele não pode usar o nome da doença que foi classificado ali no CID ou no DSM, isso, porque nos dicionários. Aí a reserva de mercado e outros interesses vai te dizer que essa atribuição é do médico ou do psicólogo e agora do fisioterapeuta, que conseguiram no conselho, na justiça lá em Brasília, tem uma resolução do Tribunal Superior de Justiça que os fisioterapeutas podem dar diagnóstico para indicar condutas terapêuticas de fisioterapia. Então, eles podem usar o CID e podem usar o DSM, que é o Dicionário de Transtornos Mentais. Mas os terapeutas, eles vão ter essa limitação, como a prescrição de medicamentos industrializados, né? Ele pode prescrever mulungu, ele pode prescrever erva de São João, porque são fitoterápicos. Então, quem fez o curso de fitoterapia e se tornou um terapeuta, ele pode fazer a prescrição. Ele pode prescrever o floral de bar. Você tem tais situações, vamos compor aqui quem é que vai. Você vai precisar de um emergencial, você vai precisar de uma estrela de Belém, você vai precisar do quê?
Eu posso compor e prescrever, assim como a hora soma, assim como o óleo Uhum. essencial. Mas quando eu parto para as medicações que são prescritas com receituário, a vigilância sanitária vai exigir na farmácia. Tem que ter CRM. Então, isso Claro. bloqueia a prescrição do profissional. Agora, mesmo um profissional que ele vai orientar uma planta, uma erva ou um floral, ele precisa ter um treinamento mínimo para também não fazer uma leitura, falar, olha, ou então, em alguns casos, ele consultar, no caso, um profissional, vamos supor, que eu trabalho como terapeuta, psicoterapeuta, e eu tenho você, meu colega, que é médico e com a especialização aí em desordens mentais, que pode prescrever medicamentos, por exemplo, de tarja azul, né? E pode fazer diagnósticos Isso, psiquiátricos. isso. Então, aí no caso, eu poderia consultar você ou indicar essa pessoa para que ela pudesse fazer uma leitura para um olhar de um especialista médico, e aí, com um diagnóstico colocado pelo médico, no caso, ou pelo psicólogo, a gente poderia propor um tratamento complementar dentro da nossa especialidade. Seria isso, né? Isso, exatamente. Seria muito bom que todos os colegas médicos, ou até os psicólogos, que os psicólogos se queixam dos médicos, que houvesse um livre trânsito entre todas as áreas. Então, o curso de medicina, ele dura 5 anos e meio, mais a formação, depois da formação, a residência, que vai a 4 anos na área mental. E aí, depois disso tudo, ele vai somar 9 a 10 anos de estudo sobre isso. Agora, imagine você que uma outra pessoa de uma área de exatas, por exemplo, que não tem a formação esse tempo todo de treinamento, ele vai ter dificuldade natural. Natural, é óbvio, mas ele vai saber o que é uma tristeza profunda. Isso não tem como. Se ele fez um curso com as ferramentas que os cursos são exigidos em carga horária, ele vai dizer, olha, isso aí são sinais de ansiedade. Então a pessoa chega lá e diz, olha, eu tenho medo do futuro, eu antecipo esse sofrimento para hoje, achando que o amanhã não vai chegar, meu coração acelera, eu fico suando frio. Isso aí são sintomas de ansiedade. Então, aliás, você está com sintomas de ansiedade, isso é uma síndrome ansiosa, e como está moderada a grave, você vai procurar então um profissional da área médica para orientar, porque eu acho que você precisaria de uma prescrição. Ok, nenhum problema. Mas se for um quadro leve, que ele consiga lidar com técnicas de respiração, Uhum. de mindfulness, ou de outro tipo de meditação, ou de outra ferramenta, trabalhos corporais, né, que desenvolva o autocontrole, e aprender a lidar com aquele sinal e trabalhar com a crença ou com o pensamento, identificar o que causa esse medo, o que causa essa antecipação de possibilidade de o futuro não existir. Por exemplo, é muito comum, eu vou envelhecer, não fiz minha aposentadoria, e como é que vai ser que eu vou perder as minhas capacidades, a minha energia de trabalho, eu vou me aposentar com muito pouco. Aí eu entro em sofrimento prévio. Ou aposento mais adiante, e quando olho, tenho nada em minha frente. Vivi 35 anos trabalhando, era de manhã, trabalho, voltava à noite, nem mal olhava a mulher e os filhos. Quando eu chego aos 65 anos, vem a aposentadoria sem nada a fazer, sem ter programa, sem ter uma rotina. Eu vou deprimir, óbvio. Não é possível que alguém que tenha a formação não saiba definir que aquilo é um processo de readaptação à nova fase da vida, do envelhecimento. E para que ele se torne longevo, ele vai ter qualidade de vida. Então ele precisa aproveitar a maturidade que ele adquiriu Claro. para poder ressignificar esse momento e agora aprender a conviver com a esposa, com os netos e refazer a vida. Como também as pessoas que têm filhos com deficiências. Né? Ou a doença em si mesmo, que corre o risco de perder a vida, né? As doenças neurodegenerativas, o câncer. É comum hoje chegar a pessoas com medo de demência de Alzheimer. E aí a maioria das vezes não é demência. A maioria das vezes é um envelhecimento em que a pessoa não se cuidou, ela não teve oportunidade de estimular o cérebro para fazer novos estímulos com novas Novas coisas, aprender sinapses, né? novas sinapses. Então, ela vai ter um déficit cognitivo, óbvio. Não tem como. Então, o profissional que é um terapeuta, ele recebeu a formação para identificar cada coisa. Por isso
Isso é exato. importante estudar psicopatologia, o básico da psicopatologia, os sinais E, sobre Moacir, isso, né? interessante quanto que esse diálogo entre médico e terapeuta, psicoterapeuta, como seria, se essa via fosse aberta, quanto melhor seria o tratamento, mais eficiente, mais rápido, porque o terapeuta ele está ali acompanhando o seu cliente, claro, família junto também, né? Na intimidade. Às vezes ele está Ele no meses e mínimo, né? meses, no Ele no mínimo mínimo, ele vê o cliente uma vez por semana, quando não vê duas. exato, não E é? há quanto tempo? 6 meses, um ano, 2 anos, Pois enfim, é, depende do tipo quanto ele, de de material ele tem, abordagem. aí vai para aquela consulta com o psiquiatra, que mesmo tendo esse treinamento de 9, de 10 anos e mais ainda experiência clínica, ele está muito pouco tempo com aquela pessoa para Sim, poder, às vezes, fechar e dizer assim, ó, um diagnóstico. Aí a gente vê quantos diagnósticos são, assim, clichês que a gente fala, eu nem, não vou no psiquiatra e eu já fui, porque todo mundo diz que eu tenho depressão bipolar, eu tenho uma síndrome bipolar, eu sou bipolar. E vem para o terapeuta, vem com aqueles diagnósticos assim, todos muito rotulados, porque a isso. gente sente, não é porque entendemos as dificuldades, né, dos médicos hoje, da quantidade a demanda, de carga horária, de tudo isso, né? Mas abrindo espaço para às vezes uma cartinha que um terapeuta escreva, um laudozinho, um relatório, olha, e dá para o seu cliente, levar para o seu psiquiatra, assim, algumas linhas, olha, eu venho percebendo que ele vem apresentando, passou por isso, e a partir daqui vem apresentando isso, tem um comportamento assim. Nossa, como pode elucidar? Porque é um trabalho complementar, né? Porque Sim, só o medicamento não adianta. Se você só vai com o medicamento, se vai com o medicamento errado também, já isso. não Ele não conduz o funciona. resultado, né? Não, uma depressão normal, uma depressão maior, é diferente de um transtorno bipolar depressivo, não é a mesma medicação, não é a mesma evolução. Mas Exato. assim, Carla, para os médicos, essa quantidade de pacientes, isso é opção, sabe? Porque eu não fiz essa opção. Eu atendo um paciente em cada hora, mesmo seja, que não seja para a psicoterapia, que ele quer fazer uma consulta, ele pode ir. Mas, assim, eu acho que aí vai para um outro campo, que é a questão econômica, do ganho e tal. Mas, assim, nós profissionais, enquanto éticos, nós precisamos dar o tempo razoável para atender uma pessoa, de forma a fazer todo o processo de identificação, vamos dizer assim, de identificação da problemática que o paciente lhe traz e do que será feito como terapia para obter o sucesso, obter o resultado. Então, preciso de tempo, preciso ouvir o cliente, preciso ouvir a família. Se tem um outro profissional envolvido, preciso ouvir outro profissional para completar o meu pensamento sobre aquilo e ouvir o que cada um observa nas mudanças, porque às vezes o cliente não traz a informação completa. Ele esconde por vergonha, ele não fala por medo. Então, quando você chama o marido e conversa sobre a situação, o marido é o culpado, ou a mulher é a culpada. Quando você vai ver, não é bem assim a história, tem uma outra situação por trás, tem um ganho secundário em fazer certas coisas. Então você precisa estar atento para saber lidar com tudo isso. Eu atendi uma moça de 18 anos essa semana, eu recebi um relatório da arte terapeuta. Que relatório fantástico! Me trouxe informações preciosas. Ela me mandou 3 pinturas em tela e interpretou cada pintura em cada momento dessa terapia que ela fez com Oh, essa que menina. maravilha. E o que ela me trouxe de possibilidade de entender o que está acontecendo no processo do adoecer dessa cliente, eu não conseguiria sozinho. Oh, que maravilha. Ou levaria Então, muito, muito, muito tempo eu se ligo, chegasse. eu ligo para a colega, para a psicóloga, para a terapeuta, eu falo sobre, ou ligam para mim, perguntam se pode falar, eu atendo, eu marco um horário para a gente conversar, a gente troca informações. Então, eu acho que isso é saudável para o paciente. E para nós, Ético enquanto profissional, também, né? gratificante e super ético. E ético, né? Porque você Alguns, olha cada alguns ser profissionais, humano. ser humano de uma forma diferenciada, de uma forma especial. E ele se sente muito bem. Quando você, quem atende criança, sabe muito bem disso, né? Que o contato com a família é fundamental. Contato com os pais.
contato com os professores da escola. Então, tudo isso é muito importante para que você possa fazer o melhor de si e o beneficiado será o paciente, né? Que E retomará a você sua acha vida que está havendo uma normal. expansão disso, Moacir? Você acha que os colegas, que isso vem evoluindo, assim, vem havendo uma abertura maior para se escutar esses outros profissionais envolvidos no processo Olha, terapêutico? Você vê eu esse não tenho, movimento? eu não tenho como lhe afirmar com certeza em termos estatísticos, dizer, olha, o que eu sinto é que quando eu acolho o ok para falar e para discutir, eu ouço, eu pergunto, o que é que você pensa sobre isso? O que é que você acha disso? Você acha que cabe? Você concorda comigo que a gente pode fazer um antidepressivo para tirar esse sofrimento de imediato e possibilitar o seu trabalho melhorar em rendimento e quando você alcançar aquilo que você imagina que seu cliente pode, eu tiro o medicamento? Eu noto que a pessoa pede, a maioria delas, eu posso lhe mandar paciente, eu posso falar com você mais vezes, eu posso ligar para outras coisas. Eu acho que isso demonstra uma carência e ainda uma porta fechada para muitos profissionais da área. Porque E o que você indicaria, é, assim, parece que a para ansiedade. nós, entendo. O que você indicaria para nós, terapeutas, para os terapeutas que estão entrando na área, ingressando? Que movimento eles poderiam fazer? Não sei, claro, talvez não vá ter uma receita pronta, mas o que pode ajudar eles serem melhor recebidos? Eu sei que é uma porta aí para bater tipo água Olha, mole, imperadura, bata, insista, se, para poder ver se abre, né? Mas o que olha, facilitaria? O que você eu, vê que di- eu diria, ajuda? eu diria a você que se eu tivesse medo de cara feia, eu não me olhava no espelho. Eu digo isso. Então, tem que bater na porta. Tem que bater na porta. Precisa entrar e se identificar e falar. Se o cara der uma patada, deu, o problema dele. O problema não está em mim, terapeuta. Eu faço o movimento correto. Se o problema é dele, por que eu vou ficar magoado? Eu vou trazer uma mágoa para mim, uma vergonha para mim? Não, ele é que está sendo antiético, ele que não está respeitando o paciente dele. Ele que não consegue ver na soberania do status que ele se coloca, que pensa que os outros são restos, né? Isso é problema dele, do orgulho, da vaidade, seja o que for. Não é problema meu. Portanto, eu vou assim, porque eu sou profissional e tenho um cliente lá que precisa de mim. Então, é botar a cara mesmo, apanhar algumas vezes, Uhum. e é isso aí. Eu E acho que talvez ter um pouco de cuidado para não invadir muita área, né? Tipo assim, essa é questão, já que a gente não pode fechar diagnóstico, então eu não vou usar o linguajar como se eu fosse médico, isso. né? Porque isso também Talvez uma pode. linguagem mais ouvir do que falar. O que o senhor acha? Olha, eu estou notando isso ou aquilo. O que o senhor pensa? Já que ele é vaidoso, dá um pouco de gás para ele. Não quero lhe incomodar, mas tranquilo, tranquilo. O que o senhor pensa sobre o que o senhor acha que ele tem? As Muito perguntas eu acho bom, que não ofendem. Se você vê que a muito bom. pessoa está cortando e está impedindo a entrada, você, muito obrigado, eu posso lhe acessar outras vezes, não, prometo que não abusarei. Então tem algumas posturas que ajudam nessa relação. E se Muito o bom. médico não for assim tão receptivo e a pessoa quiser, muda de profissional, procura outro. Assim, do seu, eu sei que é uma forma de ver sua, né? Mas como você acha que poderia ser, que aqui eu vou tocando uma pergunta mais do ponto de vista ético também, né? Quando Sim. um cliente chega e a gente percebe que o diagnóstico do profissional, a família toda já recomendou e confia naquele profissional e tal, mas a gente está atendendo o profissional e sente que o diagnóstico não tá, sabe, não tá bom, mas a gente tem aquela coisa, né? Não tá sendo assim, não tem essa porta de diálogo. Qual seria para você um caminho para a gente propor ao nosso cliente, sem ser antiético, essa questão de que talvez o diagnóstico não esteja batendo, ou que talvez fosse o caso de como qual a sua visão sobre isso, A sobre primeira coisa que manobrar eu te isso aí? coloco é: o paciente tem o direito de procurar o médico que traga para ele a confiança que ele precisa. Ponto. Então ele pode procurar A, B, C, D e não ficar com nenhum. E ficar com aquele E que vai fazer com que ele se sinta seguro. E do lado de cá, enquanto profissional, eu posso sugerir, porque eu acho alguma coisa estranha no processo.
não está batendo. Se eu conheço um pouco de sinais e sintomas, e ele me manda uma coisa esdrúxula, eu posso questionar. Posso, se for criança, chamar os pais, a mãe, conversar, explicar, assim, olha, eu estou achando algo estranho, tem alguma coisa diferente. Vocês têm alguma objeção em fazer uma outra avaliação, só para checar, para saber se é isso mesmo, vocês têm condições. Então, eu acho que conversar sempre e deixar tudo muito claro, isso é importante. E o cliente tem direito de fazer as escolhas como e quando quiser para o seu próprio diagnóstico, para a sua segurança e para a sua cura. Então, não fere a ética médica do paciente, de você como profissional que cuida daquele paciente, cujo vínculo é muito mais duradouro e ele confia em você do que você ficar calado, achando que tem um erro diagnóstico, vai evoluir mal, tem um problema, o paciente vai ao suicídio e você fica com a sua dor de consciência porque não falou, ou até a própria família dizendo, poxa, mas você não me avisou, não me chamou a atenção de que tinha alguma coisa a mais Quando o que não estava medo sendo cede lugar ao percebida. amor, realmente, né? Quando o medo cede lugar ao amor e quando você cede ao seu dever, você não segue o que deve fazer, porque é um dever nosso. Todo paciente meu sabe, digo, olha, se tiver alguma coisa que leve você a qualquer tipo de risco, tenha certeza que o sigilo aqui já acabou. Eu chamo seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, quem quer que seja de sua família, e digo para eles o que você está pensando em fazer. Já aconteceu comigo isso. E é interessante, porque quando você lida com um paciente que tem questões mentais, eu vou rapidamente te dar um exemplo para enriquecer nosso papo. Um paciente com vício de jogos, que é uma coisa grave, me procurou, a família me conhece, eu conheço uma tia muito próxima, e foi para mim. Eu comecei a fazer terapia, comecei a acompanhar, ele foi medicado, ele me ligou, eram 7 da manhã. Estou com a corda no pescoço, vou pular do banco para me enforcar. Eu digo, Nossa. espera um pouquinho aí que meu telefone está dando sinal errado aqui. Passei o telefone para a tia, porque eu tinha os contatos da família. Eu digo, olha, pede ao irmão de fulano para ver onde é que ele está e corre lá, porque tá para acontecer isso. Quando o irmão chegou no apartamento, ele estava em cima de um banco, com uma corda no pescoço, amarrado lá, não sei aonde que ele arranjou, para pular, para se enforcar. Então, são posições que você precisa tomar. Isso eu estou dando um caso extremo, mas existem outras formas, existem outros problemas, que a gente deve sim, e ligar para o médico. Ligar para o médico, doutor, me desculpe, mas a situação é grave e eu estou lhe ligando para lhe alertar. Olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Porque a gente vê o paciente toda semana. A gente vê a evolução, ou o uso de medicamentos. Quantos adolescentes hoje usam excesso de substâncias, tomam caixas de comprimidos, tentando fugir da dor? Então, você tem que chamar a família, chamar alguém, você tem que interferir. Olha, você precisa falar com um profissional que a prescrição dele, ele não pode ficar com um remédio. Você precisa entrar para consulta, ele não pode entrar sozinho. Por que está acontecendo isso, estou observando aquilo, dessa forma, assim. Então é importante que você tenha uma comunicação com os responsáveis. Dá para você identificar quem precisa de um suporte a mais. E deixar de ter vergonha, botar a cara na porta, vai apanhar, vai. E assim feita a vida. Lidar com traumas complexos em nós, contra nós, faz parte do nosso treinamento. A gente não vai se ofender, se machucar com alguém, porque alguém nos foi mal criado. O problema é dele, a falta de educação é dele, a falta de ética é do outro. Se a família não quiser ir, você fez a sua parte. Você colocou assim, quando seria para você assim já que você entrou e deu alguns exemplos assim bem interessantes nesses casos mais drásticos, né, mais extremos, quando você diria assim para o terapeuta que seria um momento de dele acionar os alarmes, ligar os alarmes num cliente que chega dando alguns sinais de uma síndrome depressiva, aí e você vai tratando, você vai ali com floral, vai ali com, né, com esse tratamento, fisioterapia, com respiração, com tudo, mas quando você diz assim, olha, epa, aqui está na hora de você não ficar sozinho mais nisso, você acende o alarme porque a gente está entrando aí numa zona
de risco. Que sinais a gente poderia ter, assim, um pouquinho? O que a gente pode correr como risco? Primeira coisa, o cliente esconder de você aquilo que está realmente acontecendo. Ele faz com que você creia ou veja que aquilo é mais leve, não é tão pesado. Então, precisa que a gente tenha a habilidade de observar, de escutar e de saber comparar de uma sessão para outra a evolução. O corpo fala, a forma do olhar diz alguma coisa. Como está vestido, o cheiro, a gente cheira essas coisas. Então, e falar mesmo, perguntar. Você está tendo pensamentos de suicidar? Eu estou achando que você está minimizando as coisas. Você não está me escondendo nada. Olha que a gente tem uma abertura e um compromisso, um contrato de ser verdadeiro. Eu estou achando que tem alguma coisa a mais que você não quer me falar. Perguntar, explorar, mas, sobretudo, antes de tudo isso, explorar a empatia, né? Fazer o vínculo com o cliente, para que ele sinta a segurança que você é realmente a pessoa que se preocupa com ele, que busca ali alguém que pode realmente ser aberto e confessar todos os sintomas, todos os pecados, todos os erros, todos os arrependimentos. E aí, nessa conversa, nessa exploração, você percebe pelo diálogo, ele se torna mais lento, ele é mais monossilábico, ele titubeia na voz. A voz, às vezes, você ouve, né, duas coisas que a gente faz 60 minutos, pelo menos, em cada cliente. O olhar e a voz. A velocidade com que fala, o conteúdo que traz. Né? E outra coisa é o corpo. O paciente está dizendo uma coisa, o corpo está dizendo assim, não é isso não. Então, esses pontos são cruciais para você suspeitar de algo errado. Agora, a maioria deles, quando você faz isso, que você busca, eles falam: estou pensando em me matar, estou pensando em me jogar, estou pensando em beber alguma coisa, estou pensando em fazer alguma coisa. A gente aí vai explorando, né? Você tem ideias, você já elaborou essa forma de fazer, como é que você pensou em fazer isso? E aí você vai, e aí você faz contratos, né? Uhum. Nosso contrato é esse, aqui, assim, aqui. Você não vai te julgar, e você não vai conseguindo trazer para você. A maioria Congelou um deles vem para pouquinho. você. Mas deu Deixa eu ver para. se. Agora foi. Deu É, sim. Ô, tá Moacir, tendo gente, pequeno olha delay. só. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Moacir sobre esse tema que ele está abordando agora, aproveite que esse é o momento, tá? A gente tem aqui um momentinho com ele. Moacir, você sabe que a gente tem um programa Terapia para Todos, né? Que é o Sim, eu programa de sei. encaminhamento. A gente recebe as pessoas e vai buscar o profissional ali dentro aqueles que estão credenciados para fazer o encaminhamento, independente da demanda terapêutica, da idade, da faixa socioeconômica, do local, da localização geográfica dela, a gente vai buscar encontrar, fazer um radar e encontrar o terapeuta para a pessoa. Mas sabe uma coisa que tem me surpreendido muito? Porque eu leio todas as fichas de pedido de terapia, né? Esse é um movimento Sim. que eu me disponibilizei a fazer, né? Que faço mesmo Uhum. assim. Mas o que tem me surpreendido é pessoas cada vez mais jovens, já numa ficha de credenciamento, colocarem assim, e agradeço pelo fato de elas estarem procurando. Eu estou pensando muitas vezes em desistir. A palavra coloca é A desistir de palavra é viver. desistir. Desistir Uhum. de Isso. viver. Eu estou pensando em desistir de viver. Gente, mas são jovens. São jovens, jovens de 17 anos, sabe? Isso. 16, 14 anos, 20 anos, 20 e poucos anos. Não são pessoas adultas. Pessoas adultas eu estou vendo que está aparecendo muita ansiedade. Ansiedade, Isso. ansiedade, ansiedade. Isso. Mas os jovens, muito jovens, aparecendo muito isso. Não estão suportando. Vários jovens. 18, 20. Claro que isso tem a ver com personalidade também, né? Tem alguns tipos de personalidade que são mais propensas a esse tipo de atitude, né? De desistência. Principalmente com traços, não precisa nem ter o transtorno, mas com traços borderline, se autoagridem, é, alguns que são muito tímidos, alguns fóbicos sociais. É muito difícil você ter um jovem de 20, 25 anos que nunca se relacionou, que nunca namorou, que nunca beijou, de timidez,
e de fobia social. Se os hormônios estão ali, né? Quer dizer, o que o São jovem, o adolescente, os hormônios dão aquele empurrão, às vezes ela nem isso, quer, mas o hormônio leva a fazer isso loucuras, empurra. né? E de repente um Então jovem fala, não, eu... ele, o ideal, o interessante é que eles se sentem rejeitados, né? Tem medo de exposição, tem medo, tem vergonha. E geralmente eles têm uma característica que chama atenção, né? Ou eles são mais cheinhos, mais gordinhos, ou são muito magros. E a característica de muitos são femininas, quando meninos, né? Quando rapaz. Então, isso leva ao bullying, que é outra situação difícil. E isso essa história dessa situação nos colégios, com essa violência que aconteceu em Santa Catarina, ela tem assim, despertado um pânico em colégios em todo o país. As mães estão apavoradas, os filhos. Então, eu tenho conversado com algumas mães e aumentou muito a agressividade de grupos na escola, dentro de escola, contra outros colegas que têm alguma característica que seja um pouco diferente, né? Aquele jovem que é gordinho, é mais desajeitado, ou que tem a voz mais fina, ou que é mais comprido e magrelo. Então o bullying é assim, algo muito nocivo e preocupante. E eles estão se tornando muito violentos contra esse grupo de crianças, de rapazes. Então isso parece que cria uma rede de pânico e também uma rede de violência. Então a gente vai acompanhar tudo isso. E acredito que seja desdobramento do que a gente passou a partir de 2020, né? Nessa turbulência toda. Então, o terapeuta precisa estar muito atento porque ele é linha de frente agora. A linha de frente somos nós, não são mais os outros intensivistas. Nós é que E eu estamos tô com vendo todo o que o problema. próprio adolescente, eles estão preenchendo as fichas. Eles estão preenchendo a ficha e são claros logo, direto na ficha, né? Eu tô sentindo isso, eu tô com um problema, tá. E depois a gente tem que pedir um pai ou uma mãe, ó, você tem que pedir um responsável, porque você não pode ser atendido sem autorização Isso, de um maior, né? E o que você diria, exato. assim, Márcio? Eu sei que a gente está já assim, dentro do tema, mas já extrapolando, eu estou tirando assim, um ponto de lasquinha, porque eu acho que esse é um espaço de utilidade pública também, né? Tem pessoas que, se não for por aqui, não vão ter acesso a algumas informações que podem salvar vidas, né? Então, Sim. assim, como é que você diria, assim, hoje, para não só os terapeutas, que você colocou muito bem, assim, né, mas para pais e mães, ou mesmo educadores, o que você poderia observar como comportamentos que também poderiam acender alguns alertas. Sim. Você falou de um, né, que seria, olha, um jovenzinho cheio de hormônio, fala assim, não quero me relacionar, nunca me relacionei, nem beijei, nem quero saber, e a gente vê aquele comportamento esquivo, contrário à Isso. sua própria natureza, né? Que poderia também estar Isso. falando de uma dificuldade até de orientação sexual, né? Uma coisa assim, mas Sim. quanto é que a gente Que é poderia outra, ficar mais alerta, que é outro tema, né? que outra é outro tema. E complexo. É, a conversa sempre é muito aberta. É preciso conseguir uma confiança, um vínculo empático com o cliente de uma construção de amizade mesmo, bem profunda, para que ele possa ter em você a pessoa que ele sabe que não vai julgá-lo. Ao mesmo tempo que você constrói essa amizade, ele sabe que você vai ter referências externas ao processo terapêutico, você vai ter contato, que você vai chamar para conversar. Eu tenho adotado algumas condutas, até é cansativo para o processo terapêutico, mas eu atendo predominantemente adultos, né? Eu não atendo crianças muito pequenas, talvez até alguns de 15, 16 anos. Eles todos sabem que os pais irão conversar comigo. Eles todos sabem que a professora vai ter o meu acesso, o meu contato para conversar sobre o que está acontecendo. Então, esporadicamente eu chamo um responsável, tenho contato com a escola, com o professor. Existem alguns questionários que a gente pode adotar para colher informações sobre o comportamento na escola. Então, quem faz essa área de criança e adolescência pode usar muito esses formulários, além do contato direto para fazer. Isso precisa ser muito aberto, mesmo que seja maior, mesmo que tenha mais de 18 anos. Eu sempre adoto essa postura de fazer atendimentos seriados com a presença
E em alguns momentos com os pais presentes com o paciente, quando necessário. A mãe vem com o jovem, fica junto no trabalho, ouve as perguntas, a gente conversa para perceber a relação, o que está acontecendo com a família. É importantíssimo para que a gente possa fazer uma psicoeducação. Os pais precisam entender o que se passa por aquele jovem. E a gente vai encontrar sempre num dos cônjuges, né, o problema da criança, né? É isso que eu ia tocar, não só o problema da criança, sabe o que também, Moacir, que eu estou percebendo nas supervisões, inclusive com terapeutas, né? É que está acontecendo um movimento interessante. Hoje, os jovens e os adolescentes, eles são mais preservados no sentido para que estudem, para que vivam mais, de uma forma mais solta, mais livre. Então, os pais, às vezes, até se sobrecarregam para que os filhos possam ter uma vida mais tranquila. E o que eu estou observando que está acontecendo? Isso não salva os jovens, os adolescentes de terem as suas crises, as suas desordens e os seus comportamentos. Então, muitos jovens têm chegado, né, às vezes levados até por mães ao consultório, as mães acho que ficam mais ligadas, são mais sensíveis, né? E muitos pais, né, os pais, mães e pais, os homens, né, os pais, Sim. assim, resistentes porque sentem assim, ainda sentem. Eu acho isso incrível, porque a gente está no século XXI. Ainda adjetivam isso muito como frescura, como não, mas aí esse menino está recebendo tudo, você tá mimando muito essas crianças. E eu tenho recebido muitos casos assim em supervisão, sabe? De mães muito desesperadas e às vezes a carga fica toda para elas e aí pode sim criar um exagero mesmo, porque parece que elas estão carregando aquelas percepções que elas estão tendo desses distúrbios que estão começando e os pais falam, não, a gente dá tudo para esse menino, né, para essa menina, Sim. a gente, como é que, não pode ser, não tem nada, isso aí não... E eu falo, gente, parece assim, eu recebo isso como se fosse talvez algumas pessoas que estejam ouvindo e acham que isso são exceções. Não, isso tem acontecido com muita frequência, mesmo em Muita consultório. frequência. Sim, tem sim. E isso, você acha assim, isso pode ser... Qual seria, talvez, não sei, a gente não tem uma receita, uma orientação, Não, talvez, para não tem. esses casais aí, né? Para essas mães, às vezes, que estão mais próximas, talvez, dos filhos, né? A mulher carregou, né, do ventre, às vezes ela, pelo próprio ser feminino, fica mais Sim, atenta, ela fica mais ligada, os sim, pequenos sinais, né? Então, sim, seria sim. sempre o caminho do diálogo. Caminho do diálogo, Acho, da né? comunicação. Sempre. Sempre envolver. A gente vai encontrar pais ausentes, a gente vai ter dificuldade de trazer geralmente o pai. É mais fácil trazer a mãe para conversar. E o pai, quando vem, é assim, muito objetivo. Ó, doutor, é isso assim, assim, ponto. É frescura. Frescura desse É, menino, não sei o que, blá, blá, blá. É assim. a Bem mãe típico do mima muito, masculino, né? né? Bem típico do masculino, né? Ainda, Moacir. Ainda Ainda, eu diria ainda. dessa masculinidade intersubjetiva, muito nociva, preconceituosa, machista, enfim, que tem essas características, né? Essa Então, estrutura insistir com a mãe do mesmo, homem. né? Tipo assim, olha, Você vai com essa, você vai só com ela mesmo. vai por onde tem caminho, porque aí você vai. Vai até onde você der, porque também você não é tão poderoso assim para fazer mágica ou milagre ou transformações. O primeiro ponto que a gente às vezes quando se arvora a ser terapeuta, a gente vai consertar o mundo e as pessoas, e a gente descobre que não é bem assim. A gente descobre que se não Exato. tiver vontade do paciente, não vai poder fazer muita coisa quando ele não quer, quando ele não assume, quando ele não faz o vínculo, quando ele se ausenta das terapias, não vem, não avisa, a gente chama, a gente impõe, fica até com receio de quebrar o vínculo, porque para não soltar o paciente, mas ele abusa um pouco, enfim, aí esse não vai ter Ele entra resultado, numa né?
zona ali, tipo, ele dá um passo, aquilo para ele foi suficiente, o terapeuta vê que ele pode chegar muito mais além, mas para ele chegar além Ele não significaria chega. assumir mais responsabilidades, lidar com mais Exatamente. conflitos externos, mudar relacionamentos que já estão ali, já foram, como se diz, coordenados naquela zona, e ele vai ficar naquela zona, e o terapeuta tem a opção Vai de poder desistir do fazer muita processo ou de coisa. acompanhar a pessoa. Geralmente eu prefiro ser tolerante. Chamo É atenção, porque você é converso, mas bastante paciente, né? Você vai, eu você. faço. Eu acho que a gente pode elastecer um pouco a paciência. Eu não acho que seja muito, ser muito radical, muito duro, mas tem alguns sim. Esses você precisa ser muito contundente em alguns pontos. Mas tem Uhum, outros que não. Eu acho que é uma questão pessoal do terapeuta e uma questão também de perfil do paciente, né? Você saber o que aplicar em cada momento. Não penso que uhum, a gente possa ter uma única postura universal para todo mundo. Eu acho que não é por claro. aí. Uhum, Eu acho que você pode ser flexível em algum ponto e ser muito austero em outro. Dizer, claro. ó, por aí não dá. É isso, isso e isso. E enquanto Porque a pessoa você. estiver em terapia, né? Ela está buscando terapia, ela ainda está Isso, buscando a terapia, ela está exato. tá querendo algo. Ela às vezes não está sabendo, ela está ganhando como se ela estivesse ganhando tempo. Ela pode estar ganhando Isso, tempo para poder fazer os passos, ela vai, mas ela está ali, ela está comprometida, ela vai, né? Ela conta com aquilo, né? E a gente precisa realmente exatamente. dilatar a alma, né? Dilatar a Exatamente. alma para Por aí. conseguir. Muito Para bom, muito conseguir. bom. Deixa eu ver se tem uma perguntinha para você. Aqui, o excesso da tela está prejudicando muito a saúde das crianças. O excesso de tela, né? O excesso de tela, acho que ela coloca É um pouquinho verdade. o que É a gente tem, verdade. né? Dependência de internet, de tela, ela causa sim. Mas se a gente pensar de uma certa forma, tudo caminha para a tela. Eu não sei quando vai desaparecer o dinheiro e o cartão magnético ou até um chip no punho para pagar as coisas. Eu também não sei até quando vai ter papel. Talvez amanhã, no nosso futuro, nós só tenhamos tela. A gente precisa pensar uma coisa. Tem uma faixa intermediária que vai sofrer muito nessa fase de transição. Eu acredito que a evolução natural do corpo e da mente, de alguma maneira, é imprimir adaptações, correções de alguns erros e sofrimentos que possam ter acontecido numa geração, na outra não ter. Então, eu penso que no futuro os meninos já vão saber nascer sabendo mais do que sabem hoje. Eu tiro isso para os meus próprios netos. Meu netinho tem 3 anos. Ele vai lá e pega o celular da mãe, abre o celular e vai lá na Peppa Pig, onde ele quiser, e assiste a Peppa Pig. Sem ninguém ensinar ele onde é que ele vai encontrar, onde é que ela está. Ele abre o YouTube e vai procurar o que ele quer. 3 anos. Então, acredito que as providências fazer uma prevenção, sim. Limitar a tela, organizar as coisas, ter censura, ter limites para que não sejam acessados certos programas, principalmente com o que a gente tem hoje de riscos da internet, né, de cair em ciladas, jovens de serem surpreendidos com indivíduos mal intencionados, enfim, tem uma série de riscos com a internet. Mas futuramente é isso, a gente vai precisar. É, 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 a gente vai ficando meio que jurássico, né? Meio que é, com dificuldade de desenvolver. Eu tenho dificuldade de desenvolver essas coisas. Eu ainda não sei atender virtualmente. Para mim, a pessoa tem que estar diante de mim para fazer. Principalmente quando a gente trabalha com terapias que alteram o estado de consciência. Não dá para fazer muita coisa, no meu entender, nesse estágio que nós estamos, de forma virtual. Mas amanhã eu acho que vai ser muita coisa mais virtual do que pessoal. Então, essas Mas crianças sabe que de hoje. pessoas como você, eu acho que agora já se fala para as pessoas que não conhecem a expressão que surgiu na Inglaterra, nomofobia, né? Quer dizer, non Aham, mobile. Já os médicos já estão recebendo em consultório as pessoas que isso, estão sofrendo de uma síndrome ansiosa pela distância, por isso, ficar alguns minutos sem saber isso. onde está
o celular, onde não conseguem ficar. O que está acontecendo, não olhou o Instagram, as notícias do dia, o zap dos amigos, enfim. Começa Nomofobia. Começa a ficar ansioso, não é isso? Então, Ansiedade ansiedade por não estar com o aparelho na mão. Eu acho que as Deixou em pessoas que casa, ainda não esqueceu no entraram, lugar. como você, né? Tem Mário também, fala assim, olha, ele fala assim, eu não entro muito porque é viciante. E realmente é um universo assim que praticamente nos capturou, nos condicionou muito rápido. Sim. Captou, eu não sei explicar esse fenômeno assim, porque foi muito rápido, a gente foi pego meio que de surpresa assim, e de repente já está todo mundo. E não se pode cobrar dos filhos, Sim. né? Ou dos meninos, se você não está fazendo esse trabalho com você, se você está ali. Isso. A mesma coisa, qualquer outra dependência química. Se eu estou todo final de semana, deu sexta-feira, happy hour, já tenho. Dê a cervejinha, ou isso, aquilo, ou então isso, procura e já está ali com o copo na mão, e aí o menino que vai encostar, menino, você sai e bebe, não sei o que lá, ou bebe, dirige. E a mesma coisa vale para o celular. Você vê as famílias nos restaurantes, em qualquer lugar, todo mundo assim, chega, ninguém conversa mais com ninguém, e aí como é que se exige, como é que se educa, como é que se limita a ação de um filho se você não está fazendo esse trabalho com você, né? Então, assim, o próprio filho vê essa síndrome ansiosa que toma conta dos pais que perdem a autoridade, a autonomia para poder dizer assim, oh, não, dá um limite, dá um limite. Então, antes de tudo, acho que prestar atenção que a gente está entrando aí num reino um pouco perigoso também, que precisa uma atenção, né? Isso. Eu penso o seguinte, o cérebro, ele aprende as coisas. Quando ele é oferecido a ele algo diferente, ele estranha, ele não sabe o que é. Então ele não está adaptado. E o controle do corpo, de uma forma geral, é feito por estímulos externos, ele vai modular hormônios e ter as suas áreas funcionais acionadas para a finalidade. Então não há um treinamento prévio. E essa evolução na pandemia foi muito rápida. Então ele ainda está tentando entender como é que funciona isso. Quem já está chegando agora, que está pegando a coisa do início, está mais adaptado do que a gente, que já tem mais de meio século e mais um pouco, mais um tanto de existência. E já está com as conexões um pouco mais lentas, tem alguns outros processos. Então, essa turma daqui para frente, que nasceram aqui da pandemia para cá, elas não vão pegar o que a gente está pegando, a transformação, o baque da interrupção a gente está vendo e o recomeço. Um baque emocional e mental muito violento. Eles vão ter algumas outras coisas, mas vão ter tempo de se adaptar. E lá na frente eles vão ter problemas da infância e adolescência novos, que nós nunca vimos, em função desse processo, dessa evolução tecnológica. Então, eu acho que o cérebro vai se adaptar melhor do que o nosso, quando chega lá na frente, embora os terapeutas que serão da nova geração, eles vão ter novos diagnósticos, novos sintomas dessas gerações que são pós-pandemia. Então, sempre será assim. Nós não tínhamos sífilis até se descobrir o microscópio. Então, nós vamos ter doenças mais ligadas às questões virtuais. O metaverso está aí, né? O cara bota um óculos, compra um espaço virtual não sei aonde, e a empresa dele passa a ser, ele não vai lá, ele fica aqui e se projeta lá através de um holograma. E aí? Como é que é isso? Até que isso faça com que eu entenda como é que funciona isso, digamos, meu cérebro talvez não tenha tempo de se adaptar. Isso vai gerar para mim um problema de adaptação. Mas eles vão se adaptar melhor do que a gente. Mas tudo que é bom tem problema. Eu sempre vejo assim, há uma evolução que é fantástica, eu posso daqui online falar com o Carla e mais uma infinidade de pessoas em rede, ter um K de gente assistindo, 2, 3, o mundo inteiro. É bacana, mas e o prejuízo que isso vai nos dar? Na visão, Isso. na Por pele. Isso que eu estou dizendo que Quem tem melasma, ficha, por exemplo, com essa irradiação, vai aumentar o melasma. Então, quer dizer, isso para falar de coisas. Então, nós terapeutas teremos amanhã que estudar tudo de novo e aprimorando, atualizando sempre
os conceitos exato. fora, sem contar as técnicas que surgirão. Claro, claro. Por Então, isso que, é um mundo em então, evolução, é um mundo em evolução. isso, isso. A partir da sua fala, aí volto à fala da procura por terapia no programa Terapia para Todos, que eu estou vendo os adultos procurando muito por uma ansiedade incontrolável, muita ansiedade, porque é uma velocidade que a gente não estava acostumado de transição, então isso assusta, coloca o sistema nervoso todo em alerta, né, emocional, e agora o que será? Como é que eu faço? Será que eu dou conta? E os mais jovens entrando num mundo assim que falta alguma coisa, né? Que Exatamente. ainda também está em adaptação, falta o corpo, falta, falta a interação, é algo assim, é um universo paralelo e que não, ainda não tem, eles ainda não conseguiram encontrar um sentido nesse universo paralelo e deprimem também, né? Porque está sendo muito marcante a depressão nos mais jovens e a ansiedade extrema nos mais adultos, né? Nos nos intermediários, intermediários né? e nos mais velhos, as demências. Pois é, exato. As demências e bem rápidas. Moacir, O esquecimento, né? O esquecimento. Leia muito boa, muito esquecimento. grata, viu, por esses momentos aqui com você. A gente está abrindo esse ciclo, né? Agora no Ômega faz parte disso, faz parte. E esse é um lado que eu vejo de bom, um dos lados, né? Dos ganhos que a gente teve nesse trânsito para esse mundo virtual é poder estar batendo um papo assim, estar tendo essa troca para pessoas que não eram só os nossos alunos, para outras pessoas que querem estar tendo um conteúdo de reflexão, um conteúdo de qualidade, que buscando essa interação. Então, vamos criar ainda outras oportunidades e eu agradeço muito você ter vindo, ter aceitado esse convite para estar compartilhando aí as suas experiências, o seu saber, né, a sua sabedoria, aí generosamente com a gente nesse momento, ter topado aí essa conversa, né, que a mim particularmente agregou muito, e eu estou vendo aqui os comentários, né, eu estou vendo os comentários que o pessoal tá gostando muito, ali os coraçõezinhos, né, e é Que isso, bom. gente, muito bom mesmo, Moacir, muito bom. A gente vai se ver em breve, né? O Moacir Sim. também trabalha é um psicoterapeuta e trabalha também com formação em terapias regressivas. Você ainda está fazendo essas formações, não é, Moacir? Sim, sim, Em terapias regressivas e sim. vamos, quem sabe, começar esse ano, acordar aquele grupo de terapeutas que querem fazer um aprofundamento em técnicas de expansão de consciência, em técnicas regressivas. Então, o Moacir, ele dirige um aprofundamento nisso também. Eu não sei se ele já está na Isso. ativa assim totalmente, mas acho Não, que já ainda no não, mas estamos, presencial, né? Está estamos montando, né, pensando. Ah, Moacir? no Tá presencial, pensando, já sim. está no No presencial. presencial, sim. Não tem Presencial, como. presencial, Já, gente. já foi. Nada, Presencial. aí não dá para ser online. É, esse é pro presencial. Não vai dar agora pra gente botar o mundo todo no online. Ainda não. Então, quando a gente ainda tem Ainda não. esse luxo do presencial, a gente vai aproveitar. Então, ele faz um trabalho muito bonito com essas tecnologias assim, terapêuticas, essas abordagens de regressão. Então, se vocês também se interessarem por isso, aí manda aí o direct para a gente ir começando a reorganizar esse grupo, porque também a gente está voltando, né, para o transpessoal. E muitas tecnologias, abordagens mais ligadas a essa expansão de consciência, a gente ainda está trabalhando mais no presencial para oferecer um container mais completo para essas experiências, né, Moacir? Sim, sim. Ele É muito fala assim, bom. sim, É cala, muito bom. vamos pensar. Vamos Tá na hora da gente organizar. voltar. A gente Tá na hora da gente voltar para isso. a gente vê. A gente vai Vai vendo, né? estruturar, amadurecer, né? Isso, vamos amadurecendo. Vamos construir essa relação. Vamos Muito construindo obrigado isso, a vocês reconstruindo. todos. Isso, Muito obrigado obrigada, pelo gente. carinho de sempre e a todos que nos assistiram. Uma boa noite, bons sonhos. E eu fico muito feliz em tê-los aqui nos ouvindo. Muito grata, As ordens. pessoal, muito grata mesmo. E a gente continua se vendo por aqui. Sim. Muito grata, Moacir. Bom descanso para todos Boa vocês e noite a um bom todos. aí Bom descanso restante de para nós. semana.
E Valeu, boa Carlinha. noite. Obrigado. Valeu, meu Boa amigo. Um noite. abraço grande. Um Tchau, abração. tchau. Tchau, tchau. Um abraço a E vai todos. ficar gravada, viu, gente? Aqui e no YouTube. Se você quiser, você chegou no finalzinho e quiser ver depois, vai ficar aqui disponível. Tchau, tchau. Perfeito. Tchau, tchau.